Para a glória de Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você veio hoje. E assim podemos prestar culto ao nosso Deus, né? Ao único Deus verdadeiro, aquele que está no controle de todas as coisas, aquele que nos criou para o louvor da sua glória. Amém, igreja amada? Aleluia. Amados de Deus, hoje a gente vai dar continuidade à exposição das Escrituras da carta aos Hebreus. Você pode estar acompanhando aí na TV, você pode estar acompanhando na sua Bíblia também aí, acessando a sua Bíblia. Este é um momento muito importante, ao qual expomos as Escrituras, que é o poder de Deus. Esse é um momento muito importante, eu chamo a sua atenção para esquece tudo que está à sua volta, foca aqui na palavra, foca na ministração, fique atento, é para o nosso crescimento, é para a nossa edificação. Amém? Quero convidar você a estar orando, para depois a gente expor a palavra. Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus, pela tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra, Senhor, que vai e não volta vazia. Recorremos ao Senhor dos senhores, Deus Criador de todas as coisas, ó soberano Deus, o Senhor que está no controle de todas as coisas, tem cuidado de tudo e sustentado a sua igreja, o seu povo. Recorremos a Ti nesta noite, Pai, pedindo a ajuda do Espírito Santo, para que nos conduza na Tua santa palavra, para que a gente possa entender e compreender a Sua vontade sobre nossas vidas. Dependemos totalmente do Senhor, declaramos falência de nós mesmos e a dependência da Sua graça. Graças te damos, Pai, que não depende de quem quer nem de quem corre, mas a Tua graça que alcança, e o Senhor redime, busca e o justifica. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus hoje, a compreender a Tua palavra, Senhor. Graças te damos. Amém. Louvado seja Deus. Amados, hoje a gente vai estar indo para o capítulo 10 de Hebreus, a partir do verso 19, capítulo 10, verso 19, até o versículo 25. Amém? Vamos ver? E diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez, consideremos-nos também uns para aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Só até aí, amados. Aleluia. Amados, o autor aos Hebreus aqui, ele se coloca junto com a igreja, junto com os irmãos, quando ele diz assim: pois, tendo pois, irmãos, intrepidez, né? Chamando de irmãos. Ele se coloca aqui entre a igreja, entre o povo de Deus, a qual é a igreja do Senhor. Ele, tipo assim, estamos juntos e vamos avançar com intrepidez. Mas, ao afirmar isso, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ele faz essa afirmação depois do que ele falou no verso 18. No verso 18 ele diz: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ele está dizendo assim, meu amado e minha amada, que aonde há remissão de pecado, uma vez que os seus pecados já foram perdoados, uma vez que os seus pecados já foram cravados lá na cruz em Cristo Jesus, uma vez que Cristo já sofreu toda a condenação, que era para mim e para você,
e agora Ele ressuscitando entre os mortos, nos dando salvação, nos dando vida eterna. Agora você tem uma vida nova, uma nova vida em Cristo Jesus. Agora você deve ter intrepidez para entrar nos santos dos santos. Você deve ter intrepidez para se estar diante de Deus com ousadia, sabendo que cada um dos seus pecados já foram todos perdoados. Sabendo que você já foi redimido, justificado em Cristo Jesus. E que não mais precisa de sacrifício nenhum para agradar a Deus. Aonde Ele chama você a crer somente pela fé. Já não há mais sacrifícios pelo pecado, porque Cristo já foi crucificado. Foi o sacrifício que tirou o pecado do mundo. Foi o sacrifício de Jesus, foi a obra consumadora de Jesus Cristo. Já não há mais oferta pelo pecado, porque foi feito de uma vez e de uma vez por todas em Cristo Jesus. E uma vez que foi feita e de uma vez por todas, seus pecados foram todos perdoados e não precisa mais você oferecer sacrifício diante do Senhor. O qual, a obra de Cristo, ela é o suficiente. E nessa obra consumadora de Cristo Jesus, nos coloca numa posição de privilégio diante do Senhor. De privilégio diante das promessas de Deus. Aí você vai entender o qual privilégio que você tem, o quanto você tem de privilégio em Cristo Jesus, pela obra, pela cruz, pelo sangue derramado. Por cada um dos seus pecados perdoados. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele perdoa pecados. O perdão que procuramos, o perdão que precisamos, encontramos somente em Cristo Jesus. Somente. E um dos privilégios que temos é o quê? É o acesso ao Senhor, a Deus, que antes eu e você não tinha. Precisaríamos de um sacerdote. E Cristo tornou Deus acessível por causa da sua graça, por causa do perdão que Ele nos deu. Amém? Então, primeiro, você já tem acesso livre a Deus por meio de Cristo Jesus. E quando ele diz assim no verso 19, tendo intrepidez, você chegar diante de Deus. Sabe o que ele está dizendo agora? Que você tem liberdade de falar com Deus. Você tem liberdade, franqueza, sem segredo, falar abertamente, francamente com o Senhor. Com Deus. Porque Cristo já foi a ponte, foi o intermédio de você com Deus. E aí Deus, a sua graça soberana, Deus, a sua misericórdia, Ele fala conosco hoje, por meio da palavra, por meio de Jesus Cristo, assim como você pode falar com Deus, por meio de oração. É acessível, porque o muro, o abismo que havia entre você e Deus, foi crucificado, foi justificado, foi cumprido, tudo em Cristo Jesus. Aleluia! Então, na certeza de que não é pelos nossos méritos que se achegamos até Deus com intrepidez. Nós chegamos ao Senhor com intrepidez por causa da obra de Jesus, por causa da cruz. Entende? Pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Entende o quão privilegiado você é? Ter acesso a Deus pela graça do Senhor por meio de Jesus Cristo. Aí você tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por que ele está falando do Santo dos Santos? No tabernáculo, no lugar santo dos santos, só quem entrava era o sacerdote. O sumo sacerdote é quem entrava no Santo dos Santos. Ninguém mais poderia entrar. E assim, uma vez ele oferecia sacrifício pelos próprios pecados e pelo pecado do povo. E assim, Deus aceitava aquele ritual, aquele sacrifício, e as pessoas eram perdoadas. Mas as pessoas não poderiam entrar no Santo dos Santos, no seu sacerdote. Aí diz agora por causa da obra de Jesus.
por causa do sangue de Jesus, você pode entrar no Santo dos Santos. Entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. É por meio do sangue de Jesus que você agora tem acesso direto a Deus. Amém? Louvado seja Deus. É motivo de você se alegrar. É motivo de você sair pulando de alegria. Porque podemos chegar agora diante do Senhor, no Santo dos Santos, na dependência do sacrifício de Jesus. E não na dependência de nossas obras. Não na dependência dos nossos próprios sacrifícios diante de Deus. Mas, então, somente por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Entende? Por isso que Cristo é o centro. Por isso que é a cruz do Calvário. Vamos continuar. Verso 20. Ele ainda vai falar dos privilégios que você tem em Cristo Jesus. Você é privilegiado. Se você se acha um coitadinho porque o mundo te rejeita, se você acha um coitadinho porque às vezes você é cristão e não é bem-vindo em alguns lugares, a Bíblia diz que você é privilegiado em Cristo Jesus. Você agora tem acesso ao banquete, ao trono da graça do Senhor, por causa de Jesus. A rejeição que o mundo rejeita você é porque você é um verdadeiro cristão. A palavra diz que se somos amigos do Senhor, somos inimigos do mundo. Se somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Verso 20 diz, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Um novo caminho. É uma nova vida, uma nova ordem de vida. Um novo caminho é viver em um caminho qual você não vivia. Nesse novo caminho há luz, não há trevas. O velho caminho que vivíamos, servíamos ao pecado, negávamos a Cristo com nossas obras e estabelecia as nossas obras como em primeiro lugar. Eu sou muito bonzinho, eu não erro, não falho, talvez Deus me aceite assim. Ou eu vou fazer isso para que Deus me aceite. E aí vivíamos no mundo das trevas, caminhando para o inferno, sem perdão, sem justificação, sem remissão de pecado. Mas Deus transformou nossa vida, nos dando uma nova vida. E essa nova vida não é mais em pecado, mas é em Cristo Jesus. Essa nova vida agora é pelo sangue de Jesus. Essa nova vida não é mais pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus. Uma nova vida, uma nova criatura, com novas ações, uma nova pessoa, uma pessoa que glorifica o Senhor, uma pessoa que resplandece, um representante de Cristo, aquele que é sal e luz aqui nessa terra, onde a Bíblia diz que é embaixador de Deus. Esse novo caminho. Mas nesse novo caminho, amados, ele também fala de um caminho vivo, ele é vivificante, ele tem vida, ele tem a verdadeira vida. Quando ele diz pelo novo e vivo caminho, não é um caminho morto, não é um caminho que talvez esse caminho o mundo rejeita, talvez o mundo fale mal desse caminho vivo. Esse caminho vivo ele faz sentido. Ele tem sentido, porque glorificamos e vivemos para um Deus vivo. E tem vida, funciona. É uma nova vida em Cristo Jesus. Ele vivifica. É um alimento espiritual. É viver para o Senhor. É andar em santidade. Tem vida. E é uma nova vida. Entende? E a Bíblia diz que ele nos consagrou. Consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Consagrar é dedicar. Ele focou, se dedicou para que você tenha vida. Foi para você. Foi por você que a bondade e a misericórdia do Senhor chegou sobre sua vida. Para que você tivesse vida. Para que a igreja do Senhor tivesse vida. Entende? É uma posição
de privilegiado. E através do véu, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que esse véu foi rasgado. E eu quero que você preste bem atenção nos detalhes. Alguns podem fazer uma analogia e dizer que Cristo era o véu. Apesar que o véu também representa a lei, que estava ali entre Deus e os homens, que impedia de o homem se achegar até Deus por causa da perfeição da lei. Mas olha um detalhe, alguns fazem uma analogia e dizem que Cristo é o véu. E é por meio desse véu que foi rasgado, Cristo foi rasgado, sangue derramado, para que você tivesse acesso diretamente ao trono da graça. Entende? Acesso diretamente ao Senhor. A Bíblia diz que o véu foi rasgado, que está lá em Mateus capítulo 27, verso 51, e diz que eis que o véu do santuário se rasgou, e em duas partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Veja um detalhe. Você diante de um véu bem grande e alto, se você fosse rasgar ele, você rasgaria de baixo para cima, certo? Até abrir, até chegar em cima. Se fosse nós que rasgássemos o véu que seria rasgado de baixo para cima, seria a conquista pelas nossas obras, seria as nossas forças, o nosso autoconhecimento. Nosso autoconhecimento, nossas forças, as nossas obras, para que esse véu fosse rasgado. Mas a Bíblia diz que foi rasgado de cima para baixo. E se ele foi rasgado de cima para baixo, foi Deus quem rasgou. E Deus está no alto. Ele rasgou de cima para baixo. Foi rasgado lá na cruz. Amém? Aleluia. Ou seja, a obra é do Senhor. A obra é de Jesus. Nunca vai ser eu e você no centro. Vai ser o Senhor. Vai ser Jesus. Vai ser a palavra. Vai ser a sua obra consumadora lá na cruz. Por isso que o véu foi rasgado de cima para baixo. Que foi ele que rasgou. E não nós. E não nós com as nossas obras. E um detalhe, nesse novo caminho, a Bíblia diz, lá em João capítulo 3, verso 3, diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo caminho, essa nova vida. E ainda ele diz: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Precisa de uma nova vida para entrar no céu. Não há outro meio de entrar no céu. Não há outro meio de se achegar até Jesus, até Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Não há outro meio. Você não é bom o suficiente para se achegar até Deus. É necessário nascer de novo. Crendo em Cristo Jesus, ser lavado. E nessa nova vida, esse novo caminho, ele tem várias transformações, fazendo você novo. Por exemplo, um novo coração. Um novo coração. A transformação ela é total. Um novo coração. A Bíblia diz: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgrides, e criai em vós um coração novo e espírito novo, pois que morrereis, ó casa de Israel. Um novo coração. Você tem uma nova vida, você tem um novo coração. Entendem? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Para que isso aconteça, é necessário nascer de novo. É necessário crer em Jesus e adentrar os céus.
Mas não é só uma nova criatura, mas também uma nova doutrina. Uma nova doutrina. Mudança de algumas crenças. O orgulhoso, não, eu creio nisso aqui porque os meus pais me ensinaram, porque os meus antepassados me ensinaram, então eu vou continuar crendo nisso aqui, mesmo que vá contra a Bíblia. Aí, ou seja, quando nos traz diante do Senhor uma nova vida, junto a uma nova doutrina, uma doutrina é aquilo que nos sustenta nossa vida espiritual. E o que a Bíblia fala? Não estou falando de doutrinas criadas pelos homens, mas uma doutrina criada por Deus, pelas Escrituras. E essa doutrina é o que nos sustenta, que é a palavra de Deus. Doutrina é o que nos doutrina a viver para a glória de Deus. É o que nos dá rumo. É onde estamos estabelecidos. Essa nova doutrina que está estabelecida na graça do Senhor e não nas obras do homem. A nova doutrina vivendo pela graça e não no cumprimento dos rudimentos da lei. Uma nova vida, uma nova doutrina, um novo mandamento. Entende? Um novo mandamento, uma nova aliança. Uma nova aliança que foi estabelecida em Cristo Jesus, o qual chama você e eu a crer nessas verdades, introduzido nessa nova aliança para receber perdão de pecado. E, consequentemente, há uma nova alegria. Você já notou que a sua alegria ela não é mais estabelecida o qual era antes de conhecer Jesus? A nossa alegria antes de conhecer Jesus estava estabelecida em pessoas, em coisas, em realizações, aquilo que dá certo, em portas abertas. Essa era a nossa alegria quando vivia nas trevas. Pessoas hoje estão depressivas, cheias de um monte de coisa aí do mundo, porque a alegria delas depende de coisas. De coisas. Depende de agradar alguém. Aí às vezes tenta agradar alguém, aquela pessoa não se agrada, ela fica ali cabisbaixa, triste, acabou a alegria. Vive uma alegria de altos e baixos. Está feliz quando tudo está dando certo, quando tudo dá errado, está triste, profundamente triste. Uma alegria que depende de coisas que vão acontecer no seu redor para que ela viva bem ou não. O que dita a vida dela é as coisas que vão acontecendo ao seu redor. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nessa nova vida em Cristo Jesus, a alegria do crente ela não oscila. Temos as tristezas da alma, as aflições da nossa alma, mas existe uma alegria que está totalmente firmada no Senhor. Essa alegria ela não é inconstante, porque o Senhor não é inconstante. A alegria no Senhor é saber que Ele está nos sustentando todos os dias. A alegria no Senhor é saber que Ele perdoou os nossos pecados. A alegria do Senhor é saber que amanhã, a gente não sabe nem o que vai acontecer, mas já sabemos que Ele está cuidando de nós. Isso é o que desperta a alegria, a paz no nosso coração, que a Bíblia diz que o mundo não pode dar. O mundo não pode dar a paz que a Bíblia te dá, que a palavra te dá, que o Senhor te dá. Por isso que a sua alegria deve depender de Deus, e não das coisas do mundo. A nossa alegria deve depender do Senhor. E essa nova alegria, em primeiro lugar, é você saber que ao acordar de manhã, saber que todos os seus pecados foram perdoados. É você saber que tudo que acontece ou deixa de acontecer naquele dia, você sabe que seus pecados foram todos perdoados. Você tem acesso ao céu e que Deus está cuidando de você. É você saber, como diz Romanos 8:28, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o propósito dele. É você saber que as coisas, mesmo dando errado, estão no controle do Senhor. É saber que Deus é soberano. Ele não depende de outro. É saber que Deus é soberano. É que a gente não depende de nossas vontades, mas da vontade dele. Isso deve gerar em nós uma alegria, uma segurança, uma paz em nosso coração, não dependendo das coisas. Entendem? E também nessa nova vida, uma nova canção. Assim o salmista dizia, o salmista, lá no capítulo 40, verso 3, ele diz: E me pôs nos lábios um novo cântico. Ele me pôs nos lábios um novo canto, um novo hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas
temerão e confiarão no Senhor. Se antes você murmurava, agora você glorifica. Se antes você reclamava da vida, agora você descansa no Senhor. Se antes, em alguns momentos, você saía gritando aos berros, em algumas situações, agora você vai louvando e bendizendo o nome do Senhor. Entende? São os frutos do Espírito de uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas você sabia também que você recebeu um novo nome? Um novo nome. Amado, abra aí no Apocalipse capítulo 2, verso 17. Um novo nome você recebeu em Cristo Jesus, nessa nova vida. Vejam só. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Tem vencedor aqui? Ô, glória, só atenta, hein? Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso é curioso? Você gerou expectativas? Pois é. Só vai saber, nem eu vou saber qual vai ser o seu. Deus é bom. Um novo nome, uma nova vida. Amém? A Bíblia diz que em Cristo tudo se fez novo. Entende que é novidade de vida? É tudo novo. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos ler o verso 22, 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sobre a casa de Deus. Casa do Senhor. A Bíblia fala desse grande sacerdote. Esse sacerdote maior. Aquele que está sobre. Ué, vale, por favor, ele consegue? Vale? Deixa eu lá. Amém. Esse grande sacerdote sobre a casa do Senhor. Olha só. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí ele diz, já que você tem um grande sacerdote superior, aproximemo-nos. Aproximemo-nos. A casa, a igreja de Deus, a igreja do Senhor, ele está sobre. Você tem certeza? Você tem convicção? Se aproxima do Senhor. Se aproxima de Deus. Ah, mas pela graça não é Deus que vem até mim? Certo. Mas ao se aproximar do Senhor, ao recorrer ao Senhor, a orar a Deus. Você tem se aproximado de Deus? Ou você tem vivido de uma forma de uma vida deliberada, vivendo de qualquer jeito, parece que as coisas não acontecem nada na minha vida, mas você tem se aproximado do Senhor? Buscado o Senhor em oração? E nos aproximemo-nos com sincero coração, de plena certeza de fé. Veja, tudo parte de uma convicção. Primeiro, você crê que seus pecados foram perdoados? Você crê que você foi justificado diante do Senhor? Você crê que vai para o céu? Você crê que Cristo morreu por você? Você crê que os seus pecados foram perdoados e agora você tem salvação, tem vida eterna? Se achega ao Senhor com ousadia e intrepidez. Acheguemos-nos ao Senhor. Aí ele diz, com sincero coração. Primeiro que, com a plena certeza de fé. Ele não morreu por você? Ele me deu vida eterna? Chegue com a plena certeza de fé. Tendo o coração purificado. Purificado pelo Senhor, redimido. De má consciência e lavado o corpo com água pura. Vamos entender isso aqui. Os sacerdotes tinham de ser totalmente imersos e purificados a fim de poderem servir
ao seu ofício. Os sacerdotes, para servir ao seu ofício, para oferecer sacrifício ao Senhor, eles precisariam ser purificados dos seus próprios pecados. Eles eram imergidos, lavados com água, para que eles pudessem ser purificados e assim eles pudessem oferecer sacrifícios pelos outros também. Tocar em algo morto, naquela época, a pessoa estava imunda. Ela precisaria ser lavada, ser purificada para poder oferecer sacrifício diante do Senhor. Assim eram os sacerdotes. Arão e seus filhos, por exemplo, passaram rigorosamente por essa espécie de purificação. Moisés fez chegar Arão e a seu filho e os lavou com água. Por isso que ele diz, de plena consciência purificada, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Vamos lá. A Bíblia diz que isso era símbolo, está lá em Levítico 8:6, isso era símbolo da purificação moral e da purificação de alma e de todos os seus vícios, excessos de pecado. Precisariam ser purificados. Aí diz, os cristãos também reconhecem que além do batismo cristão, eles têm sido o quê? Santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo. Então você foi santificado, você foi purificado, você foi lavado, você foi regenerado por meio do sangue de Jesus. Você tendo essa convicção, aí você pode se achegar, se aproximar com um sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Entende? A consciência, o saber que você foi purificado do que? De má consciência e lavado o corpo com água pura, lavado e regenerado, perdoado. Você pode chegar diante do Senhor agora pela fé, com a plena e a certeza de consciência de que Cristo morreu por você e perdoou todos os seus pecados. Amém? Verso 23. Aí diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez, consideremos-nos também uns aos outros. Deixa eu ficar só no verso 23 aqui, para você entender. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. A confiança, ou seja, é estar firme na confissão de fé em Deus, no sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Estar firme, sem vacilar. Ele disse que guardemos a nossa confissão com firmeza, com esperança. Qual é a sua esperança? Em quem está a sua esperança? Ou em que está a sua esperança? A sua esperança está naquilo que pode dar certo um dia nos seus planos? A sua esperança está num projeto? A sua esperança de você estar bem é algo que você pode fazer que talvez dê certo no seu plano futuro? Ou a sua esperança está em uma pessoa? Ou a sua esperança está no seu trabalho, nas suas próprias forças? Ou a sua esperança está em Cristo? A esperança da igreja ela deve estar estabelecida somente em Cristo Jesus. A esperança da igreja tem que estar estabelecida crendo na volta de Jesus. E quando você crê na volta de Jesus, que a sua esperança, que o seu alívio é Ele voltando, você não fica preso às coisas desse mundo. Mesmo que você tenha, mesmo que você possa desfrutar, Paulo disse, a nossa esperança, estando em Cristo Jesus, se limita apenas às coisas dessa terra, somos os mais miseráveis. Entende? Não é o que você tem, é onde está o seu coração. Nossa esperança deve ser Cristo Jesus, a esperança da igreja. Entende? Aí ele diz, pois quem fez a promessa é fiel. A gente precisa entender e acabar com uma coisa.
de comparar Deus com o ser humano. O ser humano, ele erra. O ser humano faz promessas e não cumpre. Na maioria das vezes, não é fiel naquilo que fala. Tem falhas. Mas a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel. Ele é perfeito. Talvez você tenha se frustrado com umas pessoas que possam fazer promessas e tenha falhado com você. Mas o Senhor não falha. O Senhor não erra. Ele é fiel para cumprir. Ele diz, tem esperança. Não vacila, não. Sejam maduros. Não vacile. Espere. Você sabia que o maior problema das pessoas hoje é não saber esperar? É provado isso. Hoje o mercado, eles vendem e vendem muito. E a vantagem que o mercado tem, sabe qual é? É a rapidez da entrega do seu produto. Tem pessoas que é ansiosa, que não sabe comprar. Só compra se receber na hora. Muita gente não consegue comprar para esperar chegar. Elas precisam ir até uma loja. Porque está vendo o produto e sabe que se comprar vai botar debaixo do braço e levar para casa naquela hora. Porque ela diz assim, a minha ansiedade não consegue esperar 1 dia, 2 dias para chegar. Estou falando de coisa natural. Entendem? Como é que o cristão vacila? Ele não sabe esperar. Alguns vão dizer assim, cadê o seu Deus? Cadê aquele que disse que ia voltar e não voltou? O mundo aí batendo nos cristãos, levando peia, como se diz. E ele diz, não vacila não. Fique atento. Não pisa fora. Continue firme. Continue focado no Senhor. Focado nas Escrituras. E avança. Sem vacilar. Porque aquele que prometeu que ia voltar, ele volta. Ele vai voltar. Porque ele é fiel para cumprir suas promessas. Ele é fiel. Ele cumpre aquilo que eu e você não cumpre. Ele é aquilo que nós não somos. Perfeitos. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia. Quando ele diz assim, sem vacilar, esperar, é um repouso em Cristo Jesus. É repousar nele. É descansar nele. Lembra que Paulo disse? Esforcemo-nos para entrar no descanso. Essa briga é você com você mesmo. Um esforço para descansar no Senhor. Um esforço para esperar. Aprenda a esperar no nome de Jesus. Não largue tudo para o alto. Aprenda a esperar. A Bíblia diz que as coisas no tempo do Senhor é bela e formosa. É no tempo dele. Bonitão, bonitona. É no tempo dele, não é no nosso tempo. Ah, mas precisa isso, mas precisa aquilo. É para onde? Porque está acontecendo aquilo. Aprenda a esperar no Senhor. E tudo vai bem. Aquele que nos prometeu a entrada em seu reino eterno. Ele é fiel. Ele é fiel. Portanto, essa esperança não nos traz uma confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado. A verdadeira esperança cristã é a vida eterna, que alcançará todo aquele que nela persevera. Perseverar e esperar, perseverar e continuar crendo. Você tem perseverado? Você tem aprendido a perseverar? Uma coisa que a igreja precisa aprender é perseverar no Senhor. Mas esperar nele, perseverar com grandes expectativas. Porém, na presente era, já temos a promessa da vida presente, na vida presente. Que aquele
que há de vir. Hoje já temos a promessa daquele que há de vir, daquele que vai voltar. Ou seja, em outras palavras, o que ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é só uma questão de ouvir, é uma questão de crer também. Entende? Não é só uma questão de ouvir, mas de crer. Aí ele diz, está convicto? Está com essa esperança? Está com essas expectativas? Vamos continuar avançando. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aqui vai a mensagem para os desigrejados, aqueles que acham que pode servir a Deus em casa, aqueles que acham que deve dar qualquer aquela desculpa, mas eu estou lendo a Bíblia em casa, mas eu estou orando em casa, até quando? E ele diz, consideremos-nos uns aos outros, a andar em amor e boas obras, sustentando um ao outro, dando suporte um ao outro, a comunhão dos santos, entende? Estimularmos a caridade e as boas obras, né? O fruto da consideração, amado, minha amada, entenda bem, os frutos da consideração somente terá lugar em nossas vidas se existir humildade em nossos corações. Quando é que conseguimos considerar? Quando há humildade. Quando não há humildade, não existe consideração. Existe rejeição. Entende? E uma coisa precisamos aprender cada vez mais, a cada dia. Considerar uns aos outros. Considerar uns aos outros. A recomendação de Paulo aos romanos e aos filipenses deixa isso bem claro. Ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Depois ele fala novamente lá aos Filipenses, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Paulo diz, você é crente de verdade, você é cristão de verdade, você tem respeito, você considera, você se importa com o outro. E ele diz outra coisa, sabendo o que é a humildade, é saber que todo aquele irmão que está à minha volta, eu vou aprender com ele, eu vou crescer com ele, e que nunca eu sei mais do que ele. Todas as pessoas têm algo para me ensinar. Todas as pessoas têm algo para ensinar a você. Experiência de vida, algo que você nunca viveu. Sempre vamos saber de coisas, aprender coisas com outras pessoas. Seja mais se a gente soubesse tudo, a gente saía pisando todo mundo. Temos defeitos e não sabemos de tudo. Praticamente não sabemos de quase nada. E aprendemos com as outras pessoas. Paulo diz, isso é humildade. Isso é honrar as outras pessoas. Honrar. Considerar. Entende? Paulo chega a dizer assim, coloca o outro à frente do eu. Colocar o outro à frente do eu. Honrar não é você e, por exemplo, hoje, honrar não é você ir apenas numa rede social, fulano, parabéns por isso ou por aquilo, eu estou honrando. Honrar nem sempre é naquilo que a gente fala, mas também naquilo que a gente faz. Honrar as outras pessoas. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você chega no culto no horário, você está honrando a Deus. E você está honrando as outras pessoas que estão à sua volta também. Quando eu inicio o culto no horário, eu estou honrando aqueles que chegaram no horário, um exemplo. Honrar em ações também. Entende? Honrar não é só um tapinha nas costas. Honrar é cumprir com aquilo que prometemos. Honrar, respeito. Paulo diz colocar o outro à frente do eu,
qual o seu problema? Porque às vezes as pessoas pensam assim, o meu problema é mais importante do que o seu. Eu tenho mais problema do que você. Você conhece pessoas assim? Você vai falar do seu problema para ela, ela vem com um problema maior do que o seu? De dizer assim, alguém até falava assim, eu tenho uma úlcera. Aí o outro vai dizer, mas a sua sangra? O meu problema é maior. Ao invés de ouvir, dizem, como eu posso lhe ajudar? O que eu posso fazer? Dar suporte, suportar uns aos outros. Dar suporte. Existe um provérbio que diz assim, até como um conselho, diante da honra vai a humildade. Provérbios 15:33 diz, diante da honra vai a humildade. Só os humildes sabem honrar. Só os humildes honra verdadeiramente. Honrar não é algo para as outras pessoas verem. Isso é hipocrisia. Honrar parte de um coração puro, simples, humilde, tranquilo. Honra, porque ele dá honra de fato àquele que o ajuda, aquele que ele reconhece. Isso é honrar. Entende, amados? E para finalizar, ele diz assim, e deixa eu só finalizar aqui o verso 24, a parte B, que ele diz assim, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimular uns aos outros. A andar em boas obras. A fazer boas obras. A viver em boas obras. Para o Senhor. Um estimulando o outro. E vai desfalecendo de ficar sozinho. Vai desfalecendo. Vai se estimular um ao outro. Estimular. Eu não vou não. Vai se estar perto, irmão. Se estar junto. Vai estimular um ao outro e continuar avançando. Fica em casa sempre para tu ver uma coisa. Daqui a pouco você nem pisa aqui mais. Qualquer um de nós. A gente se desestimula. A Bíblia diz que até o que ouvimos esquece. Se pararmos de ouvir. Aí, fechando com o verso 25. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes falamos a demonstrações e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Naquela época, esse conselho aqui é porque alguns dos cristãos estavam voltando para o judaísmo. Por problemas, por perseguições, por dificuldades, eles estavam regredindo, voltando, dando passos para trás, ao invés de avançar. Voltando ao judaísmo, aos seus rudimentos da lei. Não podia mais falar de Jesus, não quero falar de Jesus, porque senão não vou viver bem, eu vou me perseguir, vou perder minha herança, vou ser expulso da minha família. E eles estavam voltando ao judaísmo. Eles não deixaram de congregar como é costume de alguns. Outros estavam se desviando e foram diretamente, literalmente, para o mundão naquela época. Sai do judaísmo, vai para o cristianismo servindo a graça, perseguido, agora nenhum e nem outro. Vai para o mundão. E assim se afastaram do Senhor, se afastaram dos caminhos de Deus. E outros, eles começaram a ridicularizar, de fato, o Filho de Deus. Como é que eles faziam isso? O fracasso de suas vidas. Com o fracasso de suas vidas, regredindo, começaram a ridicularizar o nome de Jesus. Como? Com negligência. Eles começaram a negligenciar. É o que diz no capítulo 5, verso 11. Ele diz, a esse respeito temos coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Ele está dizendo aqui, não é que o povo não só entendeu, é porque o povo não estava compreendendo. Ele assim, o povo não quer aprender. O povo não quer crescer. Não quero.
Isso é negligenciar, é ridicularizar o nome de Jesus. Negligenciar é não dar a importância à palavra do Senhor, é não dar importância ao culto, é não dar importância às coisas referentes a Deus. Negligenciar. Não vou para o culto hoje, não. Não vou participar daquilo hoje, não. Não quero. Não foi porque, amado, a preocupação de pastores que chegam, amado, o que aconteceu que você não foi? Não foi porque eu não quis. Eu já ouvi essa frase literalmente. Eu não fui porque eu não quis. Isso é negligenciar. Isso é falta de responsabilidade. Entende? É falta de compromisso. Isso é desonrar a Deus. Isso é ridicularizar o nome de Jesus. Como cristão, como nascido de novo, não estou nem aí. Sabe? Não estou nem aí para a palavra do Senhor. Um dia que der certo, tudo bem. Um dia que não dá, não dá. Tanto faz. Será que de fato isso é tardio? Era para ser mestres e não são. Entende? Evidentemente, é importante que não deixemos a congregação a qual pertencemos. Entende? A congregação a qual pertencemos. Amados, isso não é um apelo. Isso é a palavra de Deus. Isso não é um apelo, é uma orientação das Escrituras. Não deixar a nossa congregação a qual você pertence. Você pertence a essa congregação? Por que deixá-la? Ou por que desonrá-la? Como é que eu desonro a minha congregação? Um exemplo. É um dia de culto aqui e eu não culto lá não sei aonde, em outra igreja, seja lá qual for, pentecostal, onde sei o que for. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Desonrar, negligenciar a congregação a qual eu pertenço. Deus me livre um negócio desse. Sabe? Os meus mestres, aquele que me ensina, faz algo e eu não valorizo. Isso é negligenciar. Entende? A qual congregação eu pertenço. Quando eu falo congregação, é a minha família na fé. Se eu estou aqui, é porque eu creio no que é pregado aqui. Entende? Você já imaginou a sua família, alguém da sua família que tem uma autoridade maior, geralmente um avô, um pai, e faz uma grande festa para os seus filhos? Quero todo mundo aqui reunido. Não é bom? Né? Filhos, neto, tio, prima, primo, gente que você nem viu, nem sabia que era da sua família, você conhece, está todo mundo junto ali. Aí alguém chega para você e diz assim, fulano, vai ter esse evento, vai ter esse momento, tal dia. Aí você vai, no dia de você estar junto com a sua família, você é convidado por um amigo seu, de uma família longe e tal, aí você vai para lá. Você acabou de desonrar a sua família. Desonrar, faltar com respeito, isso é negligência. Da mesma forma, se eu faço parte da congregação, como é que eu vou deixar a congregação? Ou trocar a congregação, um dia de culto, por qualquer coisa? Entende? Eu vejo, diante da palavra, que o culto a Deus ele não pode ser trocado. Ele deve ser a coisa mais importante da minha vida. O momento que eu tenho para cultuar a Deus. Entende? O momento mais importante. Eu não estou falando de, é mais importante eu ir olhar para a cara do pastor. Você está aqui para olhar para a minha cara ou para simplesmente dizer assim, eu estou aqui porque eu sou crente. Então você está aqui para cultuar ao Senhor, para se alimentar da palavra, honrar ao Senhor, cultuando a Ele. E é triste, amado, o tempo que a gente vive hoje. Como? Não foi por quê? Aniversário que eu fiz. Meu filho está aniversariando, eu vou o quê? Cultar ele no culto. E Senhor, obrigado pelo meu filho, pela minha bênção. Não vem para o culto porque quer fazer um aniversário. Porque foi para o aniversário de alguém, as pessoas botam qualquer coisa no lugar do culto. Só precisa de uma oportunidade. E não funciona assim. Entende? Isso é desonrar o Senhor. Desonrar a igreja. Desonrar os irmãos. Faltar com respeito com os irmãos. Com a congregação a qual você pertence. Seja ela, a igreja seja grande ou ela seja pequena, rica, uma igreja rica ou uma igreja
pobre financeiramente, não podemos tratar dessa forma. Entende? Você sabia que tem pessoas que saem da congregação pequena para ir para uma grande, porque a grande é mais luminosa, tem uma parede mais bonita, tem uma estrutura mais legal, tem pessoas com carros novos ali, tem pessoas que é influente na sociedade. Eu tenho que estar no meio. Isso é ridículo, porque ela não está lá para cultuar o Senhor. Pelo contrário, ela desonra o Senhor desse jeito também. Entende? Não é a estrutura que nos salva. Devemos ter zelo com a estrutura? Sim, devemos. Mas a nossa dependência do Senhor não deve estar na aparência de algo que vai ficar aqui e vai se acabar. Entendem? Não é o financeiro da igreja que mantém a minha salvação. Não é a cadeira dura, uma cadeira fofinha, que vai dizer a minha salvação. Mas sim a palavra do Senhor. Como é que Jesus pregava? Vai ver lá. Beira do mar, no chão, em cima de pedra, pessoas subindo em árvore para poder ouvi-lo. Aí hoje não, as pessoas têm aquela de que não tem ar-condicionado, ou as pessoas se envergonham da igreja por alguém chamar de igrejinha. A sua igrejinha, bichinho, coitado. Amados, é melhor estar num canto pequenininho, de uma forma bem humilde, ouvindo a palavra pura e genuína, do que está se alimentando de fermento, escutando um falso profeta. Entendem? Então, assim, antes de você pensar em trocar o culto, as coisas do Senhor, por qualquer outra coisa, pese bem o que você está trocando. Precisando pesar bem o que você está trocando. Entendeu? É um culto a Deus, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Vamos lá. E também, ali foi um lugar escolhido por Deus para que você e para que nós glorifiquemos ao seu nome e exerçamos nossas pequenas ou grandes atividades. Entende? Deus escolheu esse lugar aqui e colocou você. Poderia ter colocado você em qualquer outro lugar no mundo, mas escolheu esse lugarzinho pequeno e colocou você. Entende? Deus levanta pastores, levanta lideranças, a qual a gente nem espera. Mas Ele nos colocou lá. Para quê? Para que a gente possa exercer as grandes atividades, as pequenas atividades. Todas têm a mesma importância. Entende? A mesma importância nas atividades da igreja. A mesma importância. Honre, amado e amada, a igreja a qual você congrega. Seja feliz pela igreja que você congrega. Foi Deus que trouxe você. Foi Deus que colocou você. Entende? Graças a Deus. Graças a Deus que aqui a gente não carrega as pessoas nas costas. Graças a Deus que aqui a gente não mantém as pessoas com teatro. Graças a Deus que a gente não tem que inventar qualquer coisa todo domingo para manter você aqui. A gente tem uma única coisa que pode sustentar você aqui. É a palavra do Senhor. É as Escrituras. O problema é que às vezes a pessoa larga as Escrituras por fantasias, por fábulas. Por fábulas. Entende? Porque é fadonho ouvir a palavra do Senhor. O que salva você? O que perdoa você? É a palavra. Alguém chegou para mim uma vez e disse assim, as pessoas não querem mensagem expositiva, não. As pessoas querem a palavra. Eu fiquei me perguntando, que palavra é essa que ele disse que tem que dar, se não for as Escrituras? A nossa alma, meu amado e minha amada, quer coisas para se alegrar. E as coisas que a nossa alma se alegra, ela não glorifica a Deus. Pode ter certeza. Se botar um contador de piada, a nossa alma vai se alegrar muito mais. Qualquer coisa que não seja as Escrituras, aí desonramos ao Senhor. Entende? Honre a igreja a qual você congrega. Se envolva, se interesse, participe das coisas. Viva aquilo que Deus te chamou. Para a glória dele. Não para que outras pessoas vejam. Não para agradar outras pessoas. Não para agradar o pastor. Não, amados. É a gente junto para glorificar a Deus. Nas pequenas e grandes
atividade. E outra coisa também, outro ponto, honre as pessoas que tiram tempo para você. Honre as pessoas que tiram tempo para você. Desvalorizamos, às vezes, por quê? Porque a gente não se dá o trabalho de parar e pensar um pouco das pessoas que estão tirando tempo para você. Entende? O que é tirar tempo para você? Por exemplo, grandes e pequenas atividades. Desenvolvemos atividades aqui na igreja. Ninguém pode falar que a gente não desenvolve, porque a gente desenvolve. A questão é, será que as pessoas se envolvem? Entende? Nas atividades da igreja? Um exemplo. Só para você ter um exemplo. Eu vou citar aqui a célula da Irmã Vera. A célula da Irmã Vera é às 19 horas à noite e tá lá, amém. Quem vai ministrar? João Paulo. João Paulo vai ministrar. Ok. Ele vai pegar ali um bom tempo da sua vida, às vezes a semana inteira, ali de vez em quando, ali mastigando a palavra. Entende? De repente ele vai, pega ali antes da célula, meio-dia, um exemplo, 8 horas, 10 horas na palavra. Pesquisando, entendendo, estudando, tirando tempo para você. Aí chega na hora da célula, não vou não. Você acabou de desonrar João Paulo. Você acabou de desonrar ele, por quê? Porque ele tirou tempo para você. Ele tirou tempo para você. Dedicou tempo para você. Isso é cuidar das pessoas. Entende? E às vezes a gente desonra as pessoas. Porque tanto fez, tanto faz. Eu quero saber se ela está cuidando de mim ou não. É desonra. A mesma coisa é as atividades da igreja. Reunião de mulheres, reunião de homens, os cultos, sabe? Honrar pessoas que tiram tempo para cuidar de você. Entende? Honrar não é puxação de saco, não, mano. Tem nada a ver. Honrar é participar das pequenas e grandes atividades da igreja. Entende? As coisas não são feitas de qualquer jeito. Tem pessoas tirando tempo para você. Aí você desonra como? Eu preguiça de ir, não vou não. Eu estava muito cansado, não fui. Eu entendo assim, todos nós aqui trabalham o dia inteiro. A gente cansa, com certeza a gente cansa e muito. Sabe quando é que eu acredito? Um exemplo, tem um culto às 7 horas. Eu não vou para o culto porque eu estou muito cansado, então eu vou dormir de 7 horas. Entende? Mas eu não estou aí, o que acontece? Não vou porque eu estou cansado. Aí eu vou assistir, vou isso, 10, 11 da noite e tal. Aí você prova para você mesmo que você não estava cansado. Só estava cansado para ouvir a palavra. Entende? É honrar as pessoas que tiram tempo para você. E antes, façamos admoestações, como a Bíblia diz. Admoestações é confortar, é consolar, mas também é corrigir. Se a liderança da igreja não corrige a igreja, pode ter certeza, é um falso profeta. O falso profeta não gosta de corrigir as pessoas, não. Ela gosta de dar aquilo que elas querem. Gosta de dar aquilo que elas querem. O que vocês querem? Quer isso, isso, isso? Então está aqui. Deus vai te dar. Ele diz: admoeste, ensine, corrija, console, conforte. Entendem? Antes façamos admoestações. É corrigir, consolar, né, as pessoas. Entende? E para encerrar esse ponto aqui, desonrar, amados, é a gente valorizar mais o que está lá fora do que o que está aqui dentro. Alguém já dizia assim, que a grama do vizinho, ela é mais verde. A grama do vizinho, ela é mais verde, o carro do vizinho é melhor do que o meu, a moto do vizinho é melhor do que a minha. A igreja de fulano é melhor que a minha igreja. O pastor de lá é melhor do que o meu. O pastor de lá é assim, assim, amigável, é gente boa e tal, mas o meu não é. Sabe?
Ah, lá tem entretenimento, mas a minha não tem. Ah, lá tem ciclo de oração, mas será que a minha tem? Às vezes a minha não tem. Tem isso e tem aquilo, mas a minha não tem. Será que não tem? Entende, amados? Isso é desonrar. Alguém já chegou para mim e disse assim: pastor, mas é porque a igreja não faz isso, porque a igreja não faz aquilo. Amados, a igreja faz. O problema é que você não vai. É que você não participa. Entende? Se tem e não participa, eu não posso cobrar. E é o que está sendo feito. A questão é que eu não vou. Eu desonro a igreja. Eu desonro os irmãos. Eu desonro as pessoas que faz para você. Entende? Então, antes de a gente cobrar, vamos participar. Antes de a gente cobrar, vamos se envolver. Entende? Antes de a gente honrar o que está lá fora, vamos honrar primeiro a nossa casa. Vamos honrar aquelas pessoas que dedicam sua vida para você. Não deixar de congregar não é simplesmente abandonar a igreja. Tem pessoas que deixam de congregar na igreja e indo para a igreja. Entende? Alguns dizem assim, mas lá fora ou em tal lugar eu me sinto melhor do que aqui. Eu vou dizer para você. Se você está numa igreja que lá você só se sente bem, você precisa analisar o que está sendo pregado. Porque vai ter dia que a palavra nos conforta, nos balança, chega a gente sai emocionado. Mas tem dia que a palavra nos dá pé para frente e para trás. Essa é a palavra do Senhor. Entende? Então eu não procuro uma igreja para que eu me sinta bem. Eu procuro uma igreja que exponha as escrituras, que diga onde é que eu estou errado, que me diga onde é que eu tenho que corrigir para eu servir o Senhor de uma forma melhor. A Bíblia diz que sábio é aquele que se alegra com a repreensão. Entende? Então, uma questão em princípios de honra. Precisamos honrar aonde congregamos, as nossas autoridades, honrar as escrituras. Porque quando a gente desonra tudo isso, pode ter certeza, você não está só desonrando a homens, mas a Deus. Para concluir, a Bíblia diz, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. O dia se aproxima, mas está falando o quê? O dia da segunda vinda de Jesus. Quando ele retornar, trazendo salvação para aqueles que neles esperam. Enquanto você espera a segunda vinda de Jesus, fazemos o quê? Não deixamos de congregar. Enquanto você espera a vinda de Jesus, antes passamos o quê? Corrigimos uns aos outros. Até que ele volte. Até porque diz o dia se aproxima. Enquanto isso, vamos crescer. Parar de negligenciar, honrar, considerar e se envolver. Entende? Até que Cristo volte, trazendo o quê? Salvação para aqueles que esperam, salvação para aqueles que creem. Você crê em Jesus? Vamos esperar ele voltar. Você crê em Jesus? Com esperança, com perseverança, vamos esperar ele voltar. Enquanto ele não volta, vamos crescendo, vamos avançando para a glória de Deus. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos dá um norte para que a gente possa glorificar o teu santo nome de uma forma a qual o Senhor nos chamou. Com sabedoria, com alegria no coração, sendo amado pelo Senhor, Pai. Graças te damos, Pai. Que a gente possa continuar avançando com ousadia, com intrepidez, com envolvimento nas coisas do Senhor, honrando e glorificando ao Senhor. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, e ela também é luz para o nosso caminho, o qual nos guia, nos ensina, nos consola e nos dá a grande esperança e a perseverança de aguardar o Senhor. Graças te damos, Pai, em nome do Senhor Jesus. A ti a honra, a ti é a glória. Amém. Louvado seja Deus. Amados, como é de costume, a gente encerra devolvendo nosso dízimo ou também ofertando ao Senhor, separando parte de nossas riquezas, investindo no Evangelho, se envolvendo também, plantando para o mantimento da casa de Deus, do templo. Isso tudo é mantido, quando eu falo materialmente, com as suas ofertas.
Sejamos bem claros com isso, né? Pagamos energia, água, luz, aluguel, tudo isso por meio de nossas ofertas, por meio da sua oferta, por meio daquilo que não do que Deus não te deu, mas por meio do que Deus te supriu, do que Deus te deu. Amém? Então, se Deus tocar no seu coração, você pode estar fazendo o Pix também. O Pix não tem aqui ainda não, né, Welman? Já deveria ter, é bom a gente colocar, né? O Pix que você pode estar fazendo com o QR Code aqui no Gasofilaço. São meios de você estar ofertando e contribuindo também, tá? Em seguida, é só você levantar a sua mão e João Paulo vai até você, vai entregar o envelope. E em seguida, eu quero estar fazendo a oração e encerrando o culto. E dar alguns avisos. Aleluia.